Vamos lá, então, eu sou o Dr. Lee, eu sou o seu médico favorito do YouTube e hoje a gente vai falar sobre como você desenvolve, provavelmente, a qualidade mais importante da sua vida, disparado, que é você ter autoconfiança. E as aplicações que você pode dar para a sua confiança, elas são tão extensas, tão poderosas, que ficaria difícil colocar elas em um vídeo só. Mas qualquer coisa que você for fazer, ela depende de autoconfiança. Se você é um empreendedor, você não consegue vender se você não for confiante em si mesmo. Se você for um médico, você não consegue tomar nenhuma conduta se você tiver segurança naquilo que você faz, naquilo que você sabe fazer. Se você for, não sei, um programador, você não consegue ter confiança no seu projeto se você não sabe o que você está fazendo. Né? Então, você vê que a confiança, ela permeia todas as áreas da sua vida. Um relacionamento, você não consegue sustentar, você tende a autossabotar, né, o seu relacionamento se você não tem confiança em si, principalmente, mas confiança no seu parceiro, na sua parceira, confiança que aquele relacionamento vai para frente. Né? Na sua vida profissional, de novo, independente da sua carreira, você não consegue se posicionar, defender os seus interesses se você não tem confiança em si. Então é fácil dizer, é fácil ver assim que confiança é provavelmente a qualidade mais importante que você pode desenvolver na sua vida. E poucas pessoas falam sobre como você desenvolve confiança. Afinal de contas, é um conceito tão abstrato, né? É tão estranho você explicar o que é confiança. Só que eu acho que a gente pode resumir confiança em você ter segurança. Né? Eu usei essas palavras algumas vezes já aqui, mas é você ter segurança naquilo que você faz. Né? E ter segurança naquilo que você faz não é só você ser arrogante, porque as duas coisas se confundem. Tem pessoas, por exemplo, que confundem você estar seguro de si com você querer se impor, você ser assertivo demais, você querer que a sua opinião seja feita independentemente das circunstâncias. Isso é você ser arrogante, é você achar que você sabe mais do que os outros. Mas você ter segurança em si é você ter passado por tantos erros, você ter passado por tantas experiências, você ter experimentado tantas vezes, que você sabe que aquilo que você está propondo, aquele caminho que você está visionando é o caminho certo. Né? Então, a gente pode mudar aí, né, a denominação aí de confiança para isso, né, para segurança em si. E o próximo passo, naturalmente, é dizer que segurança parte de experiência. Né? E por definição, então a gente já começa a derivar o que é você ser uma pessoa confiante. É você ter vivido tantas vezes, você ter experienciado tantas vezes uma coisa, que aquilo se torna, eu não diria trivial, mas se torna uma coisa talvez um pouco mais simples, mais habitual, mais usual para você e que não te deixa tão com medo do desconhecido. Não que você não vai encontrar circunstâncias no futuro em que você vai enfrentar o desconhecido, mas com certeza, né, reduz o seu medo de encarar aquilo, porque pelo menos até um certo grau, né, de previsibilidade você consegue enxergar para aquela situação que você está enfrentando. E então, como é que você desenvolve, né, tanta experiência? Não tem outro jeito, gente, é só você dando a cara a tapa. Independentemente do que for fazer. Quando você vai se relacionar com alguém, você só fica confiante na sua presença, você só fica confiante no jeito que você tem, no seu carisma, né, na sua capacidade de se relacionar, quando você se relaciona com muitas pessoas. Não significa que você tem que viver uma vida promíscua, não é isso. Mas você conversar, você ser simpático, você ser carismático, sabe? Tentar unir interesses sempre, você ser uma pessoa conciliadora. Isso te ensina você ter aquelas habilidades sociais que para muitas pessoas falta. Mas não falta porque a pessoa não tem o dom, falta porque ela nunca praticou. Né? Eu falo bem, e eu acho que eu falo bem mesmo, né? Porque eu pratiquei. Né? Aliás, eu fiz uma faculdade de jornalismo, isso por si só já é uma vantagem aí adaptativa que a maioria das pessoas não tem. Né? Então, eu só falo bem porque eu pratiquei e porque eu gravei 100 vídeos, eu acho que devo estar em 200 vídeos, 300 vídeos, sei lá. Né? Muitos não devem ter postado, acho que tem os vídeos que eu excluí. Então, eu pratiquei muito para conseguir falar assim, falar com clareza, conseguir encadear bem as ideias. Acho que da mesma maneira, né, você conseguir ter confiança em si mesmo, ó, ter presença, aí depende de alguns fatores que são um pouquinho mais complexos que eu vou esmiuçar rapidamente. O primeiro de tudo é você não ter medo do seu corpo. É você não ter medo da sua própria presença. É você estar presente no seu próprio corpo. É você colocar o seu próprio tênis, colocar seu próprio sapato. O que eu quero dizer com isso? Né? É você estar dentro da sua pele. Parece muito abstrato, né? Tá, deixa eu me explicar melhor. Muitas vezes a gente tem aquela sensação de que
a gente se olha no espelho e a gente não está bem com o nosso próprio corpo. A gente se sente feio, se sente gordo demais, se sente magro demais, o cabelo está assim, o cabelo está assado. E se você se sente assim, eu quero que você saiba que é absolutamente normal. Todo mundo tem essa sensação de desencaixe, cedo ou tarde na vida, antes ou depois, mais ou menos. Todo mundo tem. A Gisele Bündchen tem isso, o Brad Pitt tem isso. Bem pouco, provavelmente, mas tem. Mas assim, todo mundo tem. Todo mundo tem. E isso é uma coisa boa, né? Até porque, na verdade, é esse mecanismo que você tem para regular um pouco, né, a sua autoestima. Afinal de contas, você não pode ir, né, viver no meio da sociedade vestido de qualquer jeito, descuidado, mal lavado, né, fedorento. Assim, você precisa prezar, né, por quanto os outros vão reparar em você. Só que tomando cuidado para que os outros não tomem controle da sua autoestima, porque aí vira uma coisa patológica, né? As pessoas que ficam preocupadas demais com a opinião dos outros, aí elas começam a levar para um nível patológico, né? Elas entram em depressão, ficam ansiosas. Mas é você entender que, sim, a opinião do outro importa, a maneira que o outro te vê importa. E se você se sente mal consigo mesmo, um pouco, veja bem, não muito, um pouco é bom. É bom, porque mostra que você ainda tem um filtro dentro de você, né, para o que é socialmente aceitável, o que não é, né, o que você precisa melhorar, o que você não precisa melhorar. Né. Eu acho que esse é o grande primeiro passo assim, para você começar a criar essa autoconfiança. É dar um pouco de ouvidos para essa voz de autocrítica, porque ela tem um pouco de razão, sim. Né. Então eu, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos, que eu vivia em casa trancado, só assistindo anime, jogando videogame, alguma coisa dentro de mim, né, que era a voz da minha insegurança, me dizia: cara, você, porra, não sabe falar, não sabe conversar, você só fica trancado em casa jogando videogame, ninguém vai querer se relacionar com você. E era verdade, era verdade. Né? Por quê? Porque quem que vai querer falar com uma pessoa que é insegura, ou que é magrela demais, né? Que não tem plano para o futuro, que só queria saber naquela época de muitas vezes só ficar em casa, ou às vezes só sair, né? E ficar chapado. Né? Então, obviamente, tinha um grau de razão. Agora, não dá para esse grau de razão ficar muito alto. Eu acho que é a primeira coisa. Isso já nos leva ao segundo passo, automaticamente, que é você começar a trabalhar naquilo que a sua voz está dizendo. Essa voz da consciência vai dizer assim para você: pô, você se veste mal, cara, precisa se vestir melhor. Dê ouvidos para ela. Então comece a se vestir melhor. Busque referências de pessoas que comecem a vestir melhor. Porra, cara, tá ganhando pouco dinheiro, você precisa de uma profissão que te paga melhor. Dê ouvidos para ela. Você vai começar a ser uma pessoa mais ambiciosa. O que será que a voz da sua consciência está te dizendo? Será que você precisa mudar de profissão? Você precisa ser empreendedor? O que a sua ambição está dizendo? Você tem que ouvir essa voz. Esse seria o segundo passo. Comece a dar ouvidos para a sua voz, que muitas vezes ela sabe exatamente o que você quer, né? Muitas vezes é isso, e ela sabe muitas vezes também como você vai chegar lá, porque você com certeza tem qualidades, você tem diferenciais que outras pessoas não têm, mas você não aprendeu ainda a enxergar elas e principalmente você não aprendeu a capitalizar sobre elas. Né? E essa é a parte mais difícil talvez, é você escolher uma coisa na qual você tem que ser bom. Né? Existe não um ditado, né, mas é uma expressão em inglês que era Jack of all trades, master of none, ou tipo pau para toda obra, né? Mas que não resolve, que não é perfeito para nenhuma coisa. Né? Na verdade, a expressão quer dizer outra coisa, mas enfim, a tradução, a ideia genérica é essa, quer dizer uma pessoa que faz muitas coisas, mas não é mestre em uma delas, né? Esse tipo de coisa não funciona muito bem na vida real. Parece muito bonito, tem livros que falam sobre isso, eu acho que até posso fazer um vídeo depois falando sobre isso, mas na vida real você precisa ser muito bom em uma coisa. A gente vive em uma sociedade hiper especializada e que acaba recompensando uma pessoa que não é que tem um dom, mas que domina muito bem um campo. E você precisa dominar muito bem um campo, você precisa se destacar, seja para você no mercado profissional ganhar mais dinheiro, né, avançar na sua carreira, mas para você também se encantar com uma coisa da sua vida, para você poder se entregar para uma coisa específica na sua vida, assim como você acaba se entregando para uma pessoa, né, na sua vida, né, você acaba se entregando para uma coisa que você vai fazer bem. Né? Ah, mas eu não posso fazer várias? Pode, mas assim, não dá tempo. É isso, fundamentalmente, né? Assim como um relacionamento, eu acho muito louco assim, as pessoas que têm muitos relacionamentos assim, como é que chamam isso? Poliamor, né? Poliamor. Eu acho muito louco as pessoas que fazem poliamor, ou que têm poliamor, enfim, né? Porque é muito trampo, cara, dá muito trabalho. Então,
eu acho que logisticamente a coisa não funciona, né? Historicamente, assim, a gente tende a ver que no papel parece muito bonito, assim, né? Na prática não funciona. É que nem você falou assim, não, mas aí na hora tal eu faço isso, na hora tal eu faço isso, na hora tal eu faço isso. Você montou o seu cronograma da semana. Na vida real, tipo, uma tarefa leva 4 horas, seu dia acabou porque você tá exausto, porque você tem que pegar transporte, o caralho, não sei o que lá. É a mesma coisa, né? Então, fundamentalmente é isso, né? Dê ouvidos para sua consciência, né? Ela sabe o que fazer, como fazer, e quando ela te disser o que e como fazer, você entrega de boa vontade. Você sempre sabe o que você precisa fazer. E quando você fizer, quando você se entregar, quando você decidir que você vai abraçar essa causa e ficar bom nisso, e ficar bom num nível que ninguém pode ignorar, porque você está verdadeiramente bom, aí, meu amigo, não tem, não tem para ninguém.